Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje vamos continuar no dia 16 de setembro, que é o dia 259. Vamos continuar em Isaías, capítulo 22, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 23. Recebi esta mensagem acerca de Jerusalém, o Vale da Visão. O que está acontecendo? Por que todos correm para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nessa cidade festiva? Há cadáveres por toda parte. Não morreram pela espada nem pela batalha. Todos os seus líderes fugiram, renderam-se e sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse: deixem-me chorar em paz, não tentem me consolar. Deixem-me chorar por meu povo, enquanto vejo sua destruição. Que dia de grande aflição, que dia de confusão e terror enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o Vale da Visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados, lamentos ressoam das encostas dos montes. Os elamitas são arqueiros, com seus carros e cavaleiros. Os homens de Kir levantam os escudos. Carros de guerra enchem seus lindos vales. Cavaleiros atacam seus portões. As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas. Inspecionam as brechas dos muros de Jerusalém. Guardam a água no tanque inferior. Examinam as casas e derrubam algumas. Usam as suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar a água no tanque velho. Em nenhum momento pode ajudar aquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos o chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam. Abatem gado e matem ovelhas. Comem carne e bebem vinho. Dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, soberano Senhor dos Exércitos, falei. O soberano Senhor dos Exércitos me disse: confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe essas mensagens. Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui, construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe, ó homem poderoso. Ele o pegará com firmeza e o embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para o seu Senhor. Sim, eu expulsarei-o do seu cargo, diz o Senhor. Eu o removerei de sua posição, então clamarei. Chamarei meu servo Eliaquim, filho de Elquias, para ocupar seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar as portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda dependerá dele, e ele honrará até os membros mais humildes de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. Recebi essa mensagem acerca de Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, pois o porto e as casas de Tiro foram destruídos. Os boatos que vocês ouviram em Chipre são verdadeiros. Chorem em silêncio, moradores do litoral e comerciantes de Sidom. Seus negociantes atravessavam o mar e navegavam em águas profundas. Traziam-lhes os cereais do Egito e as colheitas do Nilo. Você era mercado das nações. Agora, porém, será envergonhada a cidade de Sidom. Pois Tiro, a fortaleza do mar, diz: nunca tive dores de parto, nem dei à luz. Não tenho filhos nem filhas. Quando o Egito receber a notícia sobre Tiro, haverá grande tristeza. Avisem Tarsis, lamentem, moradores do litoral. Essas ruínas são tudo o que resta de sua cidade antes tão alegre.
Como foi longa sua história? Quantos colonizadores enviaram para lugares distantes? Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro, a grande fundadora de reinos? Seus comerciantes eram todos príncipes, seus negociantes eram os nobres da terra. O Senhor dos Exércitos fez isso para acabar com seu orgulho, para rebaixar os nobres da terra. Venham, habitantes de Tarsis, percorram a terra como faz o Nilo, pois Tiro é indefesa. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e sacudiu os reinos da terra, pronunciou-se contra a Fenícia e ordenou que suas fortalezas fossem destruídas. Disse: Você nunca mais se alegrará, ó filha de Sidom, pois foi esmagada. Mesmo que fuja para Chipre, não encontrará descanso. Olhem para a terra da Babilônia, seu povo não existe mais. Os assírios entregaram a Babilônia aos animais selvagens do deserto. Construíram rampas de ataque junto a seus muros, demoliram seus palácios e transformaram a cidade num monte de ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, pois seu porto está destruído. Durante 70 anos, o tempo de vida de um rei, Tiro ficará esquecida. Depois disso, porém, a cidade voltará à vida, como na canção sobre a prostituta. Pegue a harpa e ande pelas ruas, ó prostituta esquecida. Cante uma doce melodia e entoe suas canções, para que voltem a lembrar-se de você depois de 60 anos. O Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comidas fartas e roupas finas para os servos do Senhor. Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta sua superfície e dispersa seus habitantes, sacerdote e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. Credores, devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada, o Senhor falou. A terra lamenta e seca. Sim, o mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, seus habitantes pagam por seus pecados, são destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo e as videiras murcham. Os que festejam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou e já se ouvem os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos da harpa se calaram. Acabaram-se alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio aos caos. Todas as casas estão trancadas para que ninguém entre. Nas ruas, multidões clamam por vinho e a alegria se transformou em tristeza. A celebração foi expulsa da terra, a cidade foi deixada em ruínas. Seus portões foram despedaçados, assim é em toda a terra. Sobrou apenas um remanescente, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida, como as uvas que restam na videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste, deem glória ao Senhor. Nas terras além do mar, louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece e a traição por toda parte. Terror, armadilhas e laços esperam por vocês. Habitantes da terra, os que fogem apavorados cairão numa armadilha. Os que escaparem da armadilha serão pegos num laço. Destruição cai dos céus como chuva. Os alicerces da terra estremecem. A terra se despedaçou, está totalmente destruída e é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado, estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa de sua rebelião é pesada demais. Naquele dia o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão e por fim castigados. Então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará. Pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião. Reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo.
E agora em Gálatas, capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 9. Mas se a busca da justiça por meio do Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faça de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo assim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus sem sentido, pois se a obediência à lei se nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se estivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, por acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. A Escritura previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos que creram participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Agora em Salmos, capítulo 60, versículos de 1 a 12. Ao regente do coral é o Salmo de Davi, útil para o ensino sobre a ocasião em que Davi lutou contra Aram-Naarim e Aram-Zobá, e Joabe regressou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal, para ser cantado com a melodia lírio do testemunho. Tu nos rejeitastes, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramastes tua ira, agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas, repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, seu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus em seu santuário prometeu, com alegria virei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom limparei os pés. E darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitastes, ó Deus? Não marchará mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. E agora em Provérbios, capítulo 23, versículo de 15 a 16. Meu filho, se seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria quando seus lábios expressarem o que é certo. Até amanhã, no dia 17 de setembro.